Palmeiras, Atlético de Madrid e Barcelona tropeçando, São Paulo e Criciúma classificados para a semifinal da Copa do Brasil, Newcastle goleado, todos esses jogos e os mais importantes desse sábado, dia 18 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Bom, vamos começar aqui pelo Campeonato Paulista. Primeiro jogo foi um empate em 0-0 entre Inter de Limeira e Guarani, então não tem muito o que destacar nele. Aí aqui a gente já vai passar pelo empate em 1 a 1 também entre Noroeste e Palmeiras. Tropeço do Palmeiras nessa segunda rodada no Campeonato Paulista. O Palmeiras que tinha vencido a primeira rodada, né? Tinha vencido por 2 a 0 contra a Portuguesa e agora tropeça em 1 a 1 contra o Noroeste, que eu tenho uma tremenda incógnita para entender como é que vai ser o desempenho do Noroeste nesse Campeonato Paulista. Eu estava vendo várias equipes, de certa forma, tradicionais, estão disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Como é o caso do Ituano, o caso do Oeste e de várias outras que por muito tempo estiveram na elite paulista e não se encontram mais nessa situação. E aí equipes como o Noroeste, o Velo Clube e outras que normalmente não estariam na elite paulista estão disputando. Então, o marcador de gol do Noroeste foi o Carlão. Ele já tem 2 gols nessas 2 primeiras rodadas. Quem fez o gol do Palmeiras foi o Thales, promessa da base, né? Aí a gente pode analisar aqui os elencos. Olhando primeiro o Noroeste, a gente já percebe que o goleiro é o Felipe Alves, aquele ex-Fluminense, ex-São Paulo, ex-Audax, goleiro que surgiu junto com o Diniz no Audax, né? Tá aí no Noroeste. Mais à frente tem o Denner, meio-campista ex-Juventude, ex-Chapecoense, o Cicinho, ex-Bahia, lateral. De principais destaques conhecidos são esses, dos titulares. Olhando o lado do Palmeiras, é um Palmeiras ainda meio misto, né? A gente vê que começou com o Marcelo Lomba. Aqui eu enxergo que essa linha de defesa tá meio. Não da forma como é aplicada na prática, né? Porque tá com o Mike mais à frente e o Giai mais atrás, né? E o Giai tem características mais ofensivas. Então eu imagino que o Mike tenha jogado mais recuado e o Giai fazendo essa ala pela direita. Ainda jogaram o Gustavo Gomes e o Benedetti. Benedetti eu vi que era um jogador da base também. Nesse meio de campo, utilizando só Aníbal Moreno como um volante de contenção, utilizando o Veiga, o Caio Paulista como esse ala pela esquerda. Mais à frente, o Luigi da base, o Flaco Lopes e o Facundo Torres, que o Palmeiras pagou caro. Foram esses os titulares do Palmeiras, mas que não foi o suficiente para superar o Noroeste. De destaque o Thales, né? Cara vindo da base, fazendo gol. O Rômulo sendo aproveitado, ele que não jogou muito no ano passado. O Atuesta voltou de empréstimo do Los Angeles FC. Enfim, é um Palmeiras que vai começando essa temporada. Depois teve um empate em 2 a 2 entre Portuguesa e Novo Horizontino. Eu tava vendo, a Portuguesa abriu 2 a 0, cara. Deixa eu colocar aqui, ó. Abriu 2 a 0, gol marcado pelo Cristiano e pelo Maceió, e depois o Pedro Balotelli e o Pablo Diego fizeram os gols do Novo Horizontino. O Novo Horizontino quase subiu para a Série A na última temporada, acabou não conseguindo esse feito e permaneceu na Série B e também no Campeonato Paulista. Olhando aqui o time da Portuguesa, o goleiro é o Rafael Santos. Ele estava no Operário, se eu não me engano, na última Série B, Copa do Brasil. É bom goleiro, tá bom. Essa linha de defesa eu não conheço muito bem. Nesse meio de campo, o Fernando Henrique, volante que surgiu muito bem no Grêmio, acabou não vingando tudo que se espera. Passou pelo Cruzeiro, agora está na Portuguesa. No ataque, principalmente o Daniel Júnior, se eu não me engano, era uma promessa do Cruzeiro, e principalmente o Henrique Almeida. Jogador que, pô, já passou por um monte de equipe, São Paulo, Grêmio, América Mineiro, Chapecoense, estava no Vila Nova. Chegou a ser importante pro time, fez um gol de voleio, acho que contra o Avaí nos minutos finais de um jogo na reta final da Série B. O Vila Nova que quase subiu de novo, né? Mas a reta final foi muito ruim, teve troca de técnico. Acabou assim como o Novo Horizontino permanecendo na Série B. Olhando o time do Novo Horizontino, no gol foi o Jordi, ex-CSA, ex-Vasco. Acho que o auge da carreira dele foi no CSA, onde ele se destacou bastante. Nessa linha de defesa não conheço tão bem. Nessa linha de meio de campo, os alas, Vigor Formiga, ex-Cruzeiro. O Patrick Bray também, ex-Cruzeiro. Nesse meio de campo, é um meio de campo interessante. William Farias, ex-São Paulo, ex-Vitória. O Luiz Oyama também, ex-Botafogo. Estava naquele Botafogo que subiu da Série B para a Série A. Mais à frente, o Marlon, meio-campista ex-Fortaleza e ex-Ceará. O Vagninho, ex-Curitiba, ex-Cruzeiro. E o Pablo Diego,
ex-Ponte Preta, atacante que é muito forte, muito rápido também. Com isso, 2-2. Pelo Copinha, São Paulo passou do Cruzeiro, 3-1. Eu queria destacar o Rian Francisco, ele já tem acho que é 8 gols na Copinha, é o artilheiro da competição, fez 2 gols nessa classificação do São Paulo contra o Cruzeiro. Cruzeiro que tinha passado muito bem contra o Bahia, acaba sendo eliminado agora pelo São Paulo. Sempre revela muitos jogadores bons, então garantiu essa vaga. Aqui para mim é a grande surpresa, até o momento da Copinha, que é o Criciúma. Superou o Ferroviário, por sinal, umas quartas de final, talvez essa entre as equipes com menor camisa. Não que o Criciúma e o Ferroviário, Ferroviário, né? Que Ferroviário é do Ceará, Ferroviário é de São Paulo. Sejam pequenos, mas se a gente compara com São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio, entendeu? Então são duas equipes com menos tradição em relação às outras e o Criciúma faz uma grande campanha, já tinha superado o Botafogo, agora supera a Ferroviária, que tem uma base muito boa também, eliminou o Santos, né? E agora é eliminada pelo Criciúma. Com isso, garantiu vaga na semifinal, o Criciúma, tá bom? No Campeonato Espanhol, o Sevilha superou o Girona por 2-1. Aqui uma zebraço, o Leganés venceu do Atlético de Madrid. O gol foi marcado pelo Nastasic, zagueiro croata, não me lembro a nacionalidade dele, mas eu lembro que passou pelo Schalke, que passou pelo Borussia Dortmund, tá aí no Leganés. O Leganés que até pouco tempo atrás tinha o Haller como atacante, ex-Borussia. Acabou que ele foi pro futebol holandês. E mesmo assim, Leganés superou o Atlético de Madrid, que vinha de uma sequência de 13, 14 vitórias seguidas. E agora é superado. O Atlético está nessa briga pela liderança, principalmente com o Barcelona. Acabou que os dois tropeçaram essa rodada. O Betis também tropeçando. O Betis que eu já comentei aqui no canal, tem um time bom, mas não engrena. É incrível. Perdeu em casa para o Alavés. E o Barça também tropeçou, empate 1-1 contra o Getafe, dando margem para daqui a pouco o Real vai enfrentar o Las Palmas hoje. Se o Real Madrid vence, encosta de vez ainda no Barcelona e no Atlético de Madrid. Pelo Campeonato Francês, PSG venceu do Lens, o Rennes perdeu em casa para o Brest, o Lyon mais um tropeço, 0-0 contra o Luz. Deixa eu ver se marcou a estreia do Almada. Estava sendo especulada uma possível estreia dele já nesse jogo. O Almada não começou no time titular e também não veio do banco. O Almada ficou no banco, nem entrou. Tá bom? Mais um tropeço do Lyon que poderia brigar por título, mas não engrena. No campeonato inglês, esse resultado aqui me surpreendeu bastante. Bournemouth 4-1 no Newcastle. Não tá carregando, cara. Estranho. Enfim, vamos ver se carrega. O Newcastle que faz uma grande campanha, né, cara? Vem de resultados incríveis. O Bournemouth também faz uma grande campanha. Eu imaginava que ia ser um jogo muito equilibrado, com muitos gols. Acabou que teve muitos gols, mas quase todos para um único lado. E eu tava vendo aqui, ó, deixa eu mostrar. Tava 2-1 até a reta final, pro Bournemouth. E aí teve dois gols nos acréscimos que fizeram transformar a vitória em goleada pro Bournemouth. Mas duas equipes que, junto com o Nottingham Forest, fazem campanhas muito acima do esperado, né? Enfim, o Liverpool venceu com 2 gols nos acréscimos do Darwin Núñez, então mais líder do que nunca, resultado importantíssimo, né, contra o Brentford, que é um excelente mandante, tá bom? Então 2-0 Liverpool, 2 gols do Darwin vindo do banco. O Fulham ganhou de 2-0 do Leicester, o West Ham que vinha mostrando certo potencial de evolução, né, depois que trouxe o Graham Potter, tinha vencido do Fulham, agora já perde por 2-0 em casa contra o Crystal Palace. E o Arsenal que não se ajuda, abriu 2-0 contra o Aston Villa para encostar ainda um pouquinho que seja nesse Liverpool na briga pela liderança, mas é mais um tropeço do Arsenal. Então o Arsenal dificilmente perde, mas vem de tropeços de empates, assim como recentemente teve com o Brighton, agora com o Aston Villa, que abriu 2-0, tomou um empate. Então o Aston Villa o Liverpool vai criando uma margem muito grande. Realmente só se o Nottingham Forest fizer uma campanha muito impecável para encostar nesse Liverpool. Se isso não acontecer, vai ser um título tranquilo de Premier League nessa temporada. No campeonato italiano, para a gente ir para esses últimos jogos, Bolonha 3-1 para cima do Monza. A Juventus venceu o duelo contra o Milan. A Juventus que está invicta no campeonato italiano, mas é porque empatou mais da metade dos seus jogos, né? E que acabou vencendo no Milan por 2-0. O Milan que é a primeira derrota do Sérgio Conceição, justo num duelo contra a Juventus. Os gols da partida foram marcados pelo Imbangula e pelo Timothy Weah. E aí o jogo entre duas das melhores equipes da Itália aqui,
Me surpreendeu esse resultado. A Napoli é a líder do campeonato italiano no momento, mas me surpreendeu essa vitória por 3-2 contra a Atalanta, porque já estava sem o Kvaratskhelia, que foi anunciado no PSG, 70 milhões de euros, se eu não me engano, e não é mais jogador da Napoli. O Retegui voltou nesse jogo, fez gol no início, Politano empatou, McTominay virou, o Lukman empatou e na reta final o Lukaku fez o gol da vitória. Olhando aqui as escalações, essa volta do Retegui é importantíssima para a Atalanta ser uma equipe que fique cada vez mais forte, né? Um centroavante muito bom, que foi uma baita contratação. Samardzic mais atrás, o trio de zaga, o Belanova, o Ruggeri, o Ederson no meio de campo, né? Enfim, essa volta do Retegui é importantíssima para o time. Os dois craques do time fazendo gol. E do lado da Napoli, que nem eu falei, já sem o Kvaratskhelia, mas ainda tem agora o David Neres como titular e o Politano pelo outro lado. Quem ganha, querendo ou não, com a saída do Kvaratskhelia é o David Neres, que vira titular desse time, né? Ele que vinha do banco normalmente, com a saída do Kvaratskhelia, o David Neres vira titular. E acaba que esses dois pontas são canhotos, e o David Neres prefere jogar pela direita, naturalmente, um canhoto que corta para o meio. Mas já tendo o Politano, que também é canhoto, o David Neres começa a princípio pela ponta esquerda, né? Enfim, no geral eu acho que é isso. Deu para passar pelos principais resultados desse sábado, dia 18. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!